Olá, tudo bem? Muita paz para você. Estamos a encerrar o mês da Bíblia. Que pena, porque poderíamos continuar meditando tantas coisas boas e bonitas da Palavra de Deus. Mas que você se desperte para olhar a Bíblia como a grande referência para a vida. E de fato é a grande referência para a nossa vida. Mas eu quero lembrar para você que a Bíblia nos ensina a mergulhar dentro da nossa história, porque toda a história sagrada, toda a história da salvação, ela se faz por pessoas simples, mas se faz também no meio de nossa história humana. Deus que faz a história da salvação no meio de nossa história humana. Para resumir isso, eu diria para você, como cristão, nós temos de ter numa de nossas mãos a Bíblia Sagrada. Na outra mão, temos de ter o jornal. Quem lê o texto sagrado não pode se esquecer da história que está se passando junto de nós. E quem lê essa história também não pode deixar de olhar a história da salvação, porque é assim que Deus age. A Bíblia então me ensina que esta história da salvação, ela continua a se realizar por meio da igreja, como sacramento do reino, mas também por meio de mim e de você, de cada cristão, porque ser cristão é comprometer-se com este reino de Deus. Então tem este livro da vida, tem esta carta de amor que Deus escreveu para você, muito perto de você. Mas não se esqueça de olhar a TV, de olhar as notícias, de olhar o jornal, para a gente entender a nossa história de hoje e como deve ser a minha resposta como cristão. Ame a palavra de Deus, ame o Senhor da história e não tenha medo de fazer a história com Ele, o Deus da vida. Paz para você. Muito obrigada, Padre Ferdinando. Um grande abraço para o senhor, viu? Muito obrigada por nos ensinar. Interessante, Padre, como que a gente faz isso melhor ainda, né? Nossa vida. O Padre Ferdinando, ele coloca alguma coisa muito importante. A Bíblia deve ser para nós uma luz, a luz de Deus para iluminar a vida da gente, a história da humanidade, sabe? Então, a pessoa não pode dizer assim, eu vivo só da Bíblia. A Bíblia é para iluminar a vida, né? Eu tenho que viver a vida. E é importante também, às vezes, o pessoal, mas não dá para entender a Bíblia, é muito difícil, né? É claro que pode ser difícil, mas se a gente não lê, nunca vai entender nada. Tem que começar, né? Eu sempre peço, sabe, Dani, que a Bíblia deveria ser, cada um de nós ter a sua, não ter uma Bíblia de enfeite em casa, né? E procurar entendê-la significa eu quero buscar a mensagem que está dentro dessa Bíblia. E ela não foi escrita como uma novela, sabe? Ela foi escrita realmente ao longo da história, das dores, do sofrimento, das conquistas, das alegrias de todo um povo. Né? Então ela traz para nós uma vivência da presença de Deus na vida do povo israelita, na vida das comunidades cristãs. E eu sempre digo para o pessoal, para entender a Bíblia toda, não é começar a ler lá no início e vou atravessar até o fim e pronto, estou feito. Não, não está não. Sabe? Eu tenho que ir lendo a Bíblia assim, mais ou menos como funciona hoje esse celular, né? Eu tenho que ir lá e buscar alguma coisa, né, que vá dar uma resposta para mim. E para buscar essa coisa que seja uma resposta de Deus, através dessas palavras humanas, eu sempre digo, tem 4 coadores para nós, para filtrarmos a Bíblia toda, que são os 4 evangelhos, que é a vida de Jesus. Quando o Antigo Testamento, os profetas, aquelas histórias, de vez em quando meio macabras, dolorosas, eu leio aquilo tudo, não estou entendendo. Eu passo tudo aquilo pelo coador que se chama Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, não é mesmo? E João. Passou ali, eu vejo então e compreendo o que aconteceu no passado, eu vejo o que vai acontecer no futuro e eu entendo por que está me acontecendo isso no presente. Mas sem os 4 evangelhos, a Bíblia é um livro de perdição que a pessoa fica perdidinha. E ela não alimenta a gente. Mas é importante aquilo que dizia o Padre Ferdinando. Eu sempre repito, sabe, Dani? Não use a Bíblia, como alguns estão usando, como livrinho de autoajuda individual. Ela não existe.
A Bíblia é uma história, é um projeto que Deus quer construir para toda a humanidade e nós não conseguimos acolher ainda isso. Então a gente pega, transforma num livrinho de autoajuda que, me dá uma aguinha com açúcar para a gente. Não é isso aí não. Não. É uma provocação tremenda de Deus para que a gente faça o reinado de Deus tomar conta dessa bendita história humana ainda tão cheia de desgraça, de dores, de sofrimentos, que não precisariam existir se a gente tivesse a palavra de Deus como normativo da nossa existência. Verdade, é muita verdade. E também, Padre, antes da leitura, fazer uma boa oração, né? A gente sempre reforça aqui. Sim. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Por mais que você peça e ainda faça a leitura e ainda seja difícil, eu acredito que Deus enxergue essa nossa dificuldade. E aos poucos, como a água que a gente bebe, e a água, a gente mata a nossa sede, é o nosso primeiro objetivo com a água. Mas a água, ela não só mata a nossa sede, mas como ela tem outras funções no nosso corpo. E ela, por si só, por sua própria natureza, ela vai agindo no nosso corpo. Assim, a palavra de Deus faz muito mais. Se a gente lê a palavra de Deus como a gente lê hoje, por exemplo, o Salmo, um trecho do Salmo, e a gente entende algo dela, a gente aprende com ela, ela começa por aí, mas ela faz muito mais. Durante o dia, ela vai fazendo um efeito na nossa vida. É verdade. Né? E é importante também, sabe, Dani, que a gente, como nós padres, a maioria costuma fazer. Eu leio um trecho da Bíblia, assim, de um primeiro momento eu não entendo. É tão bom que eu tenha, junto comigo, sabe, alguns livros que me ajudam. Que acompanha, porque eu vou ali, eu abro e vejo, olha, interessante, eu não tinha percebido que essa palavra que eu li aqui tinha esse sentido, né? Mas tem lá uma pessoa que estudou, como o nosso querido Padre Domingos Sávio e tantos outros que estudaram, né? Que de repente eles abrem uma dica pra gente e fazem a gente perceber algo que de imediato os meus olhos não perceberam, né? Daí que tem essa coleção bonita que conhece a Bíblia aí da nossa querida editora Santuário, né? E essa coleção é muito boa, são 7 livrinhos que comentam todos os livros da Bíblia. Eu acho isso ótimo. José Bortolini, ele faz isso com muito carinho, né? De ajudar a gente. Então, por exemplo, eu tenho lá um trecho que eu estou lendo de São Mateus, não entendi bem, pego aquele livrinho, um deles, que fala exatamente do comentário que ele faz ao Evangelho de Mateus, e lá eu busco, olha isso que está querendo dizer, entendi. Mas ainda quando se trata dos profetas, dos livros do Antigo Testamento, daquele bendito livro chamado Apocalipse. Que pode confundir, deixar alguém meio louco, com medo, meio paranoico. Não. Eu vou ali e vejo, não, o sentido é outro. O João estava querendo dar esperança para essas comunidades que estavam sendo sofridas, estavam sendo perseguidas, entende? E aparece um dragão. Onde é que estava? Não, o dragão, ele está usando um termo assim, muito inteligente para dizer, olha aí esses políticos, olha aí esse Império Romano, esse é um dragão em cima de vocês, mas ele vai ser vencido, não perca a esperança. Ou seja, é tão bonito quando a gente tem algumas ajudas de lado. Precisa. Como essa pequena coleção, são 7 livrinhos, né? Mas o Padre José Bortolini, ele comenta a Bíblia inteirinha.